Olá pessoal, meu nome é Marcela Coimbra, nós vamos começar a nossa série de vídeos. Essa é a Bárbara Falcão, ela vai falar um pouquinho sobre ela, né, pra vocês, e a gente vai começar. Bom, como ela disse, eu sou a Bárbara Falcão, sou jornalista formada pela UFG, mestrando agora no programa também da Faculdade de Comunicação. Atualmente estou na Rádio CBN, mas já passei por outras 4 rádios aqui de Goiânia. E a gente vai falar um pouco sobre jornalismo, né? Nesses tempos, né, de muita informação, de uma necessidade de saber sobre muitas coisas, principalmente para vocês que vão fazer vestibular, que vão precisar fazer uma redação, se inscrever, eu acho que é importante a gente ter um pouco de credibilidade nas notícias, né? Exatamente. E aí a gente entra naquele debate de fake news que, acredito eu, já está até um pouco batido. Mas a gente entra também em outra questão, que é que tipo de jornalismo que vai ajudar vocês. Não é qualquer tipo de jornalismo, não é só o jornalismo, não é só assistir jornal todos os dias que vai te deixar uma pessoa bem informada, que vai te fazer ter opinião sobre determinado assunto ou conhecimento. E aí tem uma definição interessante que eu considero de um sociólogo, do Inácio Ramonet, que ele fala que o jornalista é o analista da jornada. Só que a gente vive um tempo em que não há mais prazo para que você analise a jornada. Uhum. E aí a gente começa a questionar o papel do jornalista, né? Até que ponto a gente realmente está analisando essa jornada. A gente não está analisando. Então, por isso que esse jornalismo puramente factual, do que aconteceu no dia, ele não é mais suficiente. Principalmente se você vai fazer uma redação no vestibular e tem que se aprofundar em algum fato. E eu queria dar algumas dicas para os vestibulandos que querem se informar e que querem também ter algum conhecimento e alguma opinião sobre algum assunto, que são os podcasts. Não é porque eu sou de rádio, mas é porque eu realmente tenho ouvido muitos podcasts e é uma forma da gente se informar sem gastar muito tempo. Você pode ouvir quando você está indo para a escola, indo para o trabalho, no meio do caminho ali, ou quando você está fazendo alguma atividade na sua casa. Eu tenho ouvido muito 3 podcasts que eu vou indicar para vocês. O primeiro é o Café da Manhã, da Folha de São Paulo. Ele é diário e todos os dias os jornalistas escolhem um assunto principal e falam por mais ou menos 15 a 20 minutos sobre esse assunto. Então é uma forma de você entrar um pouco nesse assunto factual do dia, que geralmente é um assunto de relevância nacional. Então você começa o dia literalmente se informando e apresentando, exatamente, né? Eu acho que é novo, né? É novo. É incrível podcast. Porque eles começaram com o presidente da semana, que eles fizeram durante as eleições, contando a história de todos os presidentes do Brasil, e fez tanto sucesso que eles decidiram fazer o Café da Manhã, que é um podcast diário. É incrível. Eu já vi, mas nunca ouvi, confesso. Vou começar a ouvir. Escute. O outro, que acredito que você deve conhecer, é o Mamilos. Conheço. Sensacional. É incrível, ele é um pouco mais longo do que esse da Folha, é para você ouvir com um pouco mais de tempo. Mas o interessante é que ele escuta muitas pessoas de diferentes áreas também, sempre elegendo um tema específico, né? E as pessoas participam muito, pessoas que têm propriedade para falar sobre os assuntos, então acaba que você tem uma visão bem aprofundada sobre um fato. É 1 hora e pouco ali que vale a pena. Uhum. A terceira opção é um podcast que também é novo, ele é feito pela CBN, pela rede CBN, e ele chama Vozes. Esse nome é justamente porque a pessoa que produz o podcast, ela escuta muitas vozes sobre um tema específico. Então, se ela vai falar de arma, ela vai escutar o policial, ela vai escutar o professor do clube de tiro, ela vai escutar a mãe que teve o filho morto por uma bala perdida. Então, são muitas visões também, muitas vozes sobre um assunto para você se inteirar sobre ele. E eu queria dar uma outra dica que não é podcast, além desses 3 que vocês podem ouvir, é de jornalismo mesmo, que é o Nexo. É um jornal o Nexo Jornal. Exatamente. Uhum. O Nexo é um jornal incrível para você assinar. Você paga só R$12 por mês, mas se você não assina, você também tem acesso a muitos conteúdos. E o diferencial do Nexo é que ele vem investindo em um tipo de jornalismo que eu acho que é o futuro, que é um jornalismo de dados e um jornalismo educativo. Então você vai ver muitas matérias que começam assim, para entender a questão tal. E aí dentro dessas matérias você vai ter números, gráficos, dados e vozes de pessoas que sabem muito sobre aquele tema. Então a partir daí você pode entender melhor. Porque aí a gente volta àquela questão do jornalismo diário. Uhum. Você não pode se enganar achando que assistir um jornal diário vai te deixar informado, vai fazer com que você tenha base para construir uma opinião. Porque na hora da prova é só você e você. Então acho que o que interessa é você entender realmente o assunto, nem que seja por cima, né? Isso me chama muita atenção porque, assim, o que eu percebo em sala de aula é que os meninos têm muita dificuldade de formar opinião sobre algo, que é o debate que a gente sempre faz, né? Qual que é a tese do tema? A tese
na verdade, a sua opinião sobre aquele tema quando você vai fazer uma redação. E uma das dificuldades que eles têm é de entender o que eu penso sobre isso. Eu concordo, eu discordo, eles têm assim um processo de formação um pouco mais demorado, uma dificuldade em fazer isso. E eu acho interessante quando você propõe os podcasts, né, e outros recursos, que é pra gente pensar assim, nesses espaços terão opiniões. E aí você consegue pensar, bom, eu concordo com aquela pessoa e não com aquela. Eu discordo daquela. E aí facilita até o processo de formação de opinião, né? Completamente. Uma outra coisa que eu acho fundamental é que você não tem como você ter uma opinião sobre algo se você não sabe sobre aquilo. Então, primeiro você tem que saber sobre aquilo para depois você falar, eu fico desse lado ou eu fico daquele lado, né? E aí entra também em outro ponto que eu considero fundamental quando a gente fala de jornalismo hoje, que é o excesso de informação. Então, você não fica desinformado só quando você não tem acesso à informação. Mas quando você tem acesso a uma informação que ela está rodeada de outras coisas que não são importantes, que também são informações, mas que naquele bolo ali tudo acaba se perdendo, também é uma forma de desinformação. Então acaba que você vê muito jornal, você tem acesso a muito conteúdo na internet, mas você continua desinformado. Isso é uma realidade muito frustrante, né? Muito. A gente vem lutando diariamente contra isso, né? No fazer jornalístico. E o que você encontra, assim, na hora de fazer jornalismo, né? Na hora de atuar, você atua em rádio, né? O que você acha, assim, de mais difícil e o que você acha de mais fácil na sua profissão? Talvez alguém aí que esteja assistindo queira ser jornalista, né? Já dá uma dica. Bom, é engraçado você fazer essa pergunta porque eu acho que a resposta, ela vai muito ao encontro de tudo aquilo que a gente falou aqui. Eu acho que o mais difícil é você ter a obrigação de passar a informação instantaneamente para o seu ouvinte, para o seu internauta, e ao mesmo tempo você ter que checar essa informação. Então assim, você não pode abrir mão de todo o processo de apuração da notícia, mas o seu concorrente está ali divulgando muitas vezes sem checar, então você não pode cair nessa armadilha. Então, às vezes, acho que essa questão do tempo é realmente uma dificuldade que a gente tem enfrentado. Tipo, qualidade e tempo, né? Exatamente, você conseguir juntar os dois. E o mais fácil, o mais prazeroso, eu acho que justamente quando a gente tem tempo para fazer isso. Por exemplo, quando a gente tem que fazer alguma reportagem especial e a gente ganha um prazo maior do editor, fala, você tem uma semana para falar sobre isso. E aí você conversa com várias pessoas, você escolhe, no meu caso, eu escolho a trilha que eu mais gosto, que eu acho que vai casar melhor ali com a matéria. Então, quando a gente tem tempo para fazer uma coisa legal, é incrível. Bom, é isso, pessoal. Queria agradecer vocês que ficaram aí. Quero agradecer também a Bárbara por ter estado presente ou só lá na rádio. É muito bom compartilhar conhecimento, né? E acredito que isso vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo. Eu que agradeço pelo convite, parabéns pelo projeto. Espero que a gente possa crescer aí, aumentar essa rede de compartilhamento, né? Ajudar as pessoas e nos ajudar também de alguma forma. Obrigada. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Até mais.